Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo dessa aula então é a gente conhecer um pouco sobre a janela de transporte, tá? Para eu acessar a janela de transporte, eu tenho que vir aqui em Window e depois eu venho até aqui embaixo e eu coloco em Transport. A gente percebe que a gente tem um atalho aqui que é Command 1, né? Só vale ressaltar uma coisa, que esse número 1, por ele estar dentro de uma caixinha quadrada, ele se refere ao 1 do teclado numérico e não o número 1 desses números que ficam em cima do nosso teclado com as letras, né? Então, para você acessar esse atalho de Command 1, você tem que ter o teclado expandido, aquele teclado que tem também do lado direito só os números, né? Então o número 1 que vai valer para esse atalho é aquele número 1 do teclado numérico e não desse número 1 do teclado onde eu tenho as letras, tá? No meu laptop, por exemplo, eu não tenho o teclado numérico, então se eu colocar Command 1 aqui não vai acontecer nada. Eu preciso então clicar em Window de transporte e aí aparece a minha janela de transporte. Primeira coisa que a gente consegue perceber aqui é que a janela de transporte ela é flutuante, então eu consigo posicionar ela onde eu bem entender. Normalmente a gente escolhe um lugar onde menos atrapalha, onde, né, ela não atrapalha a visão de coisas importantes que estão acontecendo aqui na tela. E uma coisa interessante é que logo de cara a gente percebe, tem muita gente que me pergunta, né, mas eu tenho janela de transporte aqui, mas eu já tenho transporte na minha janela de edição. E sim, de fato a gente tem um transporte na janela de edição e quase tudo que tem na janela de transporte a gente também tem na janela de edição. Tem algumas coisinhas que são só específicos da janela de transporte, mas a grande maioria dos comandos também está presente aqui, inclusive o comando de MIDI, né? Ele está aqui do lado, mas eu posso mudar ele de lugar. Aliás, o meu comando de MIDI estava aqui, né? Eu não tinha visto. Mas enfim, eu tenho então os mesmos comandos de MIDI aqui, eu tenho os comandos de transporte aqui, eu tenho os meus contadores que também estão aqui. Mas quando eu for para a janela de mixagem, aí faz diferença, porque eu não tenho mais esse controle de transporte, então o transporte é importante a gente ter essa janela. Inclusive, se eu tiver dois monitores, o fato de ser flutuante, eu posso colocar ele em um monitor, posso colocar em outro monitor, de acordo com a minha necessidade ou aquilo que for mais interessante para mim no momento. Mas a janela de transporte ela é dividida em três partes. A primeira parte é essa parte onde a gente tem os controles, né, de gravação, de playback, de stop, né, para parar. Eu posso ir até o final da sessão, até o começo da sessão. Eu posso avançar, retroceder. Isso aqui é muito parecido com qualquer controle que a gente conhece, tanto de aparelho de CD, de DVD, ou como os controles antigos das máquinas analógicas, né? Depois, essa parte central aqui é a parte onde tem os contadores, né? Então eu tenho dois contadores, o de cima é chamado de main counter, o de baixo é de sub counter, né? E a vantagem desses contadores é que eu posso ter duas maneiras de enxergar a contagem da minha linha de tempo, né? Então nesse caso aqui, o contador principal ele está marcado para compassos, né? Compassos e tempos, e o de baixo ele está para timecode. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma trilha sonora para um filme que estiver usando timecode, é super legal eu ter as duas maneiras de contar, mas eu posso escolher aquilo que for mais interessante para mim. Eu posso colocar em minutos e segundos, posso inclusive inverter, né? Se eu colocar minutos e segundos para cá, ele inverte automaticamente para mim a minha escolha de compassos para a parte de baixo, né? Uma outra coisa legal a respeito do counter, do contador, é que eu posso navegar para um determinado lugar da minha linha de tempo através do contador principal. Então, por exemplo, eu estou aqui agora em 8 segundos, mas vamos supor que eu queira chegar em 22 precisamente. Então eu posso clicar em 08, digitar 22 e apertar Return. Quando eu apertar Return, a minha timeline, né, o meu cursor da timeline, foi direto para 22. Isso é muito legal quando a gente usa timecode e a gente está fazendo pós-produção de áudio para cinema ou para vídeo. E aí a nossa timeline é muito grande, sei lá, às vezes tem 30 minutos, uma hora.
e você quer ir para determinados locais específicos, né, de timecodes específicos. Então é muito mais rápido você digitar o timecode e já vai direto para lá do que você ficar navegando e tentando achar o ponto, né? Então é super legal. Isso vale também para compassos, né? Às vezes a gente está fazendo um arranjo de uma música e você quer ir especificamente para determinado compasso, então a gente pode ir direto por aqui. Essa última parte então do menu de transporte é a parte MIDI dele, né? Nessa parte MIDI dele a gente consegue controlar algumas coisas, como por exemplo uma contagem inicial, né? Aqui eu estou com 2 compassos de contagem inicial, se eu clicar ele acende, o Pro Tools vai fazer uma contagem inicial para mim. Outra coisa que a gente pode acertar aqui é a fórmula de compasso. No caso aqui eu estou com 4 semínios por compasso, mas eu poderia mudar isso aqui para 2 semínios por compasso, 3 semínios por compasso, 3 colcheias por compasso. Aquilo que for a minha fórmula de compasso, né, que eu estiver reproduzindo na música, eu posso acertar por aqui. Outra coisa bacana é que a gente tem esse botãozinho do maestro e quando eu descliquei aqui, vocês perceberam que apareceu o número, eu posso alterar agora. Quando eu estou com esse botão desclicado, significa que eu tenho um único tempo para toda a minha linha de tempo. E aqui eu posso mudar a meu bel prazer, né? Eu posso colocar 110 batidas por minuto, enfim, do jeito que eu quiser. Mas se eu clicar no maestrinho aqui, e eu for para a linha de tempo, vocês vão perceber que a gente tem aqui no nosso ruler, né? Eu tenho lá o bars, timecode, tempo, markers. E aí se eu abrir o tab tempo, a gente tem uma linha aqui. Então significa que eu posso criar um mapa de tempo. Ou seja, dependendo, sei lá, no compasso número 1 até o 9 eu estou em 120, mas do 9 até o 15 eu abaixo para 100, por exemplo. Então eu posso criar um mapa de tempo e o Pro Tools ele vai executar esse mapa de tempo de acordo com aquilo que eu programar para ele. Também aqui embaixo, esse metrônomozinho, eu posso ligar e desligar o metrônomo, né? Posso acertar inclusive como é que eu quero o metrônomo. Eu posso ligar ou não esse wait for note aqui, é como se fosse um trigger, então ele espera uma informação MIDI para que o Pro Tools ligue. Então tem várias coisas que eu posso programar, inclusive um pedal, onde eu clico nesse pedal e o Pro Tools ele sai tocando, né? Mas para isso acontecer ele precisa estar com esse carinha aqui ligado. E por último esse mid merge, e o mid merge nada mais é do que ele é muito útil para a gente fazer, por exemplo, um looping de bateria, né? Então eu gravo primeiro o bumbo e deixo esse bumbo tocando em looping, né? E aí quando eu vou gravar a caixa, se esse cara aqui não tiver apertado, a hora que eu gravar a caixa ele apaga o meu bumbo. Mas se esse cara tiver apertado, ele vai manter o bumbo e eu consigo gravar a caixa por cima, e depois o chimbal e depois mais alguma outra coisa, então eu consigo fazer um loop de bateria com esse mid merge, mas a gente vai ver isso mais para frente. Da mesma maneira que eu também consigo customizar as outras janelas, eu consigo customizar a janela de transporte, então eu tenho essa setinha aqui, e aí ele mostra para mim outras possibilidades. Eu tenho mais uma possibilidade que é esse sincronização, que eu posso sincronizar com o MIDI timecode, fazer o Pro Tools esperar um sinal de MIDI timecode também para poder ser disparado. E eu posso também, aqui eu estou trabalhando com o transporte expandido, mas eu posso trabalhar com o transporte minimizado e aí eu tenho menos comandos na minha barra, na minha janela de transporte, tá? Um outro lugar que a gente pode fazer a mesma coisa é aqui na View Window, né? A gente vier aqui na View e colocar em transporte, a gente tem todos aqueles acessos, então eu tenho counters, MIDI control, synchronization, né? A hora que eu ponho synchronization ele faz exatamente a mesma coisa, inclusive eu posso trabalhar com o teclado não estando expandido também, então é um outro lugar para a gente fazer as mesmas alterações. O Pro Tools é cheio disso, tá, gente? Ele tem, em vários lugares você consegue fazer a mesma coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, então a gente se vê na próxima aula. Até lá!